Graça e paz, queridas irmãs e irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Então vamos lá. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Amém. Pela estrada de Emaús, caminhando lado a lado, sem conhecer de Jesus, peregrino disfarçado, peregrino impertinente, disfarçado em todo irmão e irmã que caminha como a gente rumo ao sol do poente.
querendo partir o pão, como assim cantava Jaci Maracina, nessa bela composição. Na estrada de Emaús, estamos no tempo da ressurreição, tempo da Páscoa que continua, e a ressurreição de Jesus diz para nós que não estamos sós. A força da ressurreição de Jesus continua conosco. A força de Jesus, a força da sua ressurreição permanece agindo em nós, permanece agindo no nosso meio, agindo através das nossas vidas, da nossa igreja. E no caminho de Emaús, irmãos e irmãs, nessa caminhada, Jesus ressurreta com aqueles 2 discípulos que ainda estavam sem reconhecer, sem acreditar que Jesus ressuscitou. As mulheres já tinham dito para os outros que receberam a notícia dos anjos, dizendo que Jesus não estava mais além do túmulo, mas tinha ressuscitado. E as mulheres, as primeiras a testemunhar a ressurreição, deram essa notícia aos discípulos. Mas muitos ainda duvidavam, muitos ainda não entendiam bem o que acontecia, ainda estavam muito atravessados, afetados pela dor, pelo luto, pela tristeza, como diz aí o texto. E Jesus se aproxima desses 2 peregrinos no caminho de Emaús, que ainda não reconheciam a ressurreição de Jesus. E nessa caminhada com os discípulos, Jesus ressurreto nos dá lições importantes sobre evangelização. Jesus ali evangeliza aqueles discípulos e nos traz lições muito preciosas sobre essa missão que temos de evangelizar. Uma urgência, uma prioridade para as nossas comunidades hoje, como era naquele tempo. Jesus aí no caminho de Emaús com seus discípulos, primeiro ele se aproxima. Esse é o primeiro passo fundamental para evangelizar. É preciso uma aproximação, é preciso chegar perto das pessoas, caminhar com elas. Mas essa aproximação que Jesus faz não se dá com um discurso pronto e um texto já elaborado, empurrando goela abaixo uma pregação. A primeira coisa que Jesus faz ao se aproximar é perguntar: o que é que vocês estão conversando? O que é que vocês andam conversando pelo caminho? Jesus se aproxima e pergunta o que é que eles estavam pensando, o que é que estavam sentindo. Essa é a primeira coisa que Jesus faz. Jesus não chega com 1001 afirmações para empurrar a goela abaixo dos seus discípulos. O primeiro passo é saber o que eles estavam pensando, saber o que eles estavam sentindo. Mesmo que Jesus soubesse de tudo o que tinha se passado. Mas o primeiro movimento não é uma verborragia, não é uma tagarelice, é escutar, perguntar para escutar o que as pessoas estavam pensando e sentindo. E aí os seus discípulos contam: olha, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que se deu nesses dias. Claro que Jesus sabia, mas ele queria ouvir dos seus discípulos. E aí passam a narrar sobre esse profeta poderoso, Jesus do Nazareno, profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e todo o povo, que os chefes dos sacerdotes e outras lideranças entregaram para ser crucificado. E os discípulos dizem: nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, havia já 3 dias e Jesus não tinha ressuscitado como havia prometido. Falam também que as mulheres levaram aquela notícia da ressurreição, mas até aqui não tinham visto Jesus. Então essa é a evangelização que Jesus ensina naquele caminho de Emaús. Primeiro, aproximar-se das pessoas, como ele se aproximou dos seus discípulos. Depois, não falar demais, mas perguntar. Pedagogia da pergunta. O que é que vocês estão pensando? O que é que vocês estão sentindo? Depois vem a escuta. Jesus, mesmo sabendo, ouve todo aquele relato dos seus discípulos. E só depois de se aproximar, perguntar, ouvir o que eles tinham a dizer sobre seus pensamentos e sentimentos, é que Jesus vai começar a
Jesus, como diz o texto, primeiro lembra a eles, né? Será que o Messias não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E aí Jesus, a partir de onde eles estavam, a partir daquilo que eles compartilharam, dos seus sentimentos, das suas dores, das suas expectativas até ali meio que frustradas, é a partir daí que Jesus vai ensinar, como diz. Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Essa é a evangelização que Jesus pratica ali no caminho de Emaús, e essa é a forma de evangelizar que ele nos ensina também naquele caminho. Essa evangelização da aproximação, da pergunta, da escuta, para a partir daí ensinar o que as Escrituras têm a dizer. Ali ele pega o Pentateuco, Moisés, os profetas, e mostra como as Escrituras falavam sobre como seria a caminhada de Jesus, inclusive o enfrentamento da cruz e a ressurreição no terceiro dia. Eles andam mais um pouco e Jesus chegando lá em Emaús, eles estavam se aproximando. Jesus faz que vai seguir em frente e não vai permanecer com eles. E aí os discípulos dizem: olha, fica conosco, já é tarde, meia-noite vai chegando, não siga só, fica com a gente. Todo esse caminho que Jesus fez de aproximação, de escuta, de ensino também, criou entre eles um vínculo. E essa expressão mostra que ali se estabeleceu um vínculo entre eles. Ora, sua presença faz bem para a gente, fica com a gente mais um pouco. Estabeleceu um vínculo, e a nossa evangelização também passa por estabelecer vínculos entre as pessoas, vínculos entre nós e as pessoas, vínculos em razão de Jesus, o ressurreto, que nos une, que estabelece pontes e que nos reúne para caminhar com Ele. De tal maneira que o passo seguinte nessa evangelização foi o partir do pão. E é nesse passo que os olhos se abrem. Jesus ficou com eles, sentou com eles dois, tomou o pão, abençoou, depois o partiu e deu a eles. Uma referência que nos faz lembrar da Santa Ceia, onde nós repartimos o pão e fazemos memória de Jesus, experimentamos a sua presença na nossa comunhão e a promessa que um dia cearemos com Ele na eternidade, no eterno banquete do reino de Deus. E é também uma expressão de solidariedade. É no partir do pão, na solidariedade, que os olhos dos discípulos, enfim, se abrem e reconhecem: este é o nosso Senhor e Salvador Jesus, que realmente ressuscitou. Isso gerou uma alegria tão grande, meus irmãos, que eles mudam completamente de atitude e de olhar para a vida. Ali no partir do pão, todo aquele processo se completa. No partir do pão, na experiência da solidariedade, na experiência da comensalidade, participar de uma mesma mesa, comunhão, intimidade, vínculo, eles reconhecem Jesus ressurreto. E isso muda radicalmente a vida deles naquele momento. Os discípulos que estavam indo para Emaús, se distanciando de Jerusalém, a 11 quilômetros de Jerusalém, essa caminhada para Emaús representava o abandono da missão. Nós não temos mais o que fazer em Jerusalém, vamos para um canto, vamos para Emaús e lá vamos sofrer as nossas dores. Infelizmente, aquilo que esperávamos não aconteceu. Jesus morreu, o poder de pele da cruz, os poderes religiosos falou mais alto. Nós não temos mais o que fazer. Então vamos para Emaús, desistir da missão, fazer o caminho da resistência e de uma vida que retorne ao que era antes. Vamos abandonar a missão. Só que esse encontro com Jesus, em que depois desses passos todos, eles reconhecem Jesus ressurreto naquele partir do pão, muda radicalmente, de tal maneira que eles dizem: ora, não estava o nosso coração ardendo quando ele, Jesus, falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E
na medida em que eles reconhecem a presença de Jesus ressurreto, reconhecem esse ardor no coração que sentiam na presença de Jesus, diz o texto, na mesma hora eles se levantaram. Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Na mesma hora eles se levantaram, irmãos e irmãs. Esse levantar tem um significado profundo. Levantaram e voltaram ao encontro, voltaram à comunhão, voltaram à missão, voltaram à vida nova em Jesus Cristo. Daquela atitude de desistência, de choro, eles passaram para uma atitude de resiliência. Resiliência é uma palavra que tem sido usada hoje a partir da física, né? Que é aquela capacidade que algumas matérias têm de, quando pressionada, elas retomam a sua posição e impulsionam. Lembremos, por exemplo, das crianças, né? Quando brincam naquele pula-pula, aquele brinquedo, a criança pressiona a borracha e a borracha não só retoma a sua forma, como impulsiona a criança novamente. Isso é resiliência. E nós podemos experimentar essa resiliência, assim como os discípulos experimentaram, na força da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus sustenta em nós essa resiliência, essa capacidade de enfrentar as dificuldades que às vezes nos abatem, como o que aconteceu aqui conosco, com o arrombamento da igreja, situações diversas que acontecem nas nossas vidas e que às vezes nos abatem, a gente se entristece, a gente fica indignado, com tantas e tantas outras situações, seja na sociedade, seja na nossa caminhada mais pessoal, mas a força da ressurreição sustenta a nossa resiliência. Como diz aquele samba, a resiliência levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Essa é a força da ressurreição. Em nós temos dar resiliência para diante dessas situações adversas que nos abatem, na experiência da ressurreição, dizer não, nós vamos nos levantar e vamos seguir em frente. Nós vamos nos levantar e vamos persistir na comunhão. Nós vamos nos levantar e vamos perseverar na nossa missão, porque Deus é conosco. A força da ressurreição de Jesus está em nós. Jesus está no nosso meio e por isso nós podemos nos levantar e voltar para nos encontrar com os 11 e voltarmos para nos reunir, voltarmos para dar continuidade aos passos na direção do reino de Deus. Que essa presença, irmãos e irmãs, de Jesus ressurreto seja viva na nossa experiência espiritual, seja viva no nosso dia a dia. Que a experiência da ressurreição de Jesus seja essa força que às vezes pode nos faltar diante das dificuldades e das crises da nossa vida e do nosso mundo. Seja a presença ressurreta de Jesus algo que nos fortalece e nos impulsiona quando algo nos faz recuar ou nos oprime. Que seja essa força da ressurreição o que nos faz voltar com mais força e seguirmos adiante. E que possamos, como diz aquele hino antigo, dizer para Jesus também: fica conosco, pois é tarde e a noite da alegria. Fica conosco, Senhor, pois nós precisamos da Tua presença. Fica conosco porque a Tua presença é a força de Deus em nós, é o agir do Espírito Santo em nós. Que possamos cantar: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morar eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Que assim a força da ressurreição continue